Olá, gente. É porque para falar um pouquinho, né, desse mapa de rodagem do DMAIC. Ao longo desses últimos 10 anos, trabalhando com treinamentos, tenho observado que, no primeiro momento, os nossos alunos, né, os que estão adentrando aí ao Seis Sigma, têm uma dificuldade muito grande de entender os passos que serão dados dentro do ciclo do DMAIC. E quais são as ferramentas que a gente utiliza dentro desse ciclo. Então, a minha proposta aqui foi fazer um infográfico, né, na forma de um diagrama de frequente, e complementando ele ao longo do tempo com as ferramentas que a gente utiliza, são as ferramentas mais comuns. Então, nesse primeiro desenho aqui, a gente tem o ciclo do DMAIC, né? O definir, o medir, o analisar, o implementar e o controlar, né? Então, basicamente, a gente começa a definir aí, gerando, qual é o gap, qual é a oportunidade, qual é o objetivo do projeto. Depois, na sequência, a gente identifica a voz do cliente, define o escopo do projeto, estabelece os indicadores do projeto, descreve a definição preliminar do problema, o que é que a gente está atacando, por que a gente vai utilizar esse indicador, como isso representa o nosso gap, né? De como a gente chegou, né, nesse problema. Define um time, um cronograma, porque é um projeto, então o projeto precisa ter início, meio e fim. Muito importante o cronograma do projeto, e desenha aí, né, o charter do projeto, a carta do projeto, a nossa intenção. Qual é a nossa intenção desse trabalho? Quanto tempo, qual a nossa meta, qual é o time, qual é o indicador que a gente está utilizando, e aí vem a questão da aprovação do projeto ou não. Aí, projeto aprovado, a gente vai para a fase do medir. Então, lá no Medir, a gente começa com uma ferramenta que é extremamente importante, que é o fluxograma, o diagrama de fluxo detalhado do processo-chave. Aí, deste diagrama, a gente identifica, né, e prioriza as variáveis de entrada. Aí, a gente elabora um plano de coleta de dados, coleta e avalia os dados, valida o sistema de medição. Aí, com esse sistema de medição validado, a gente verifica a estabilidade e a capacidade do nosso processo. Capacidade, gente, aqui é capability, né? Então, quanto o nosso processo é capaz de entregar o que o nosso cliente quer. E com toda essa leitura, esse conhecimento do processo, a gente estabelece aí uma definição final do nosso projeto e revisa metas, se assim for necessário. Então, aqui a gente valida o que a gente definiu na nossa carta de intenção de projetos. Aí, sim, a gente vai para a fase do analisar. Então, olhando e validando os dados aqui, a gente vai identificar as causas potenciais do problema, priorizando essas causas e validando, estatisticamente falando, essas causas. Então, dentro dessa coleta de dados que a gente analisou de forma primária, a gente vai identificar causas potenciais, vai priorizar essas causas e vai validar essas causas raízes. Causas validadas, a gente vai propor as ações de melhoria para essas causas validadas. Então, aqui a gente vai propor as soluções, vai explorar essas soluções, vai selecionar quais soluções a gente vai utilizar, vai desenvolver e implementar um plano de ação e um plano de piloto. Se possível, a gente deve fazer o piloto, porque o piloto vai ajudar a gente entender os riscos, as necessidades de treinamento, as necessidades de documentação. Então, se a gente sempre que possível faça um piloto. Aí a gente vai estabelecer novos estudos de validação, né? E vai validar um novo processo e seus resultados. E aí a gente vai para a fase do controle. Então, a gente vai definir os controles que serão necessários aí para a sustentação dessa melhoria,
vai estabelecer procedimentos e práticas padronizadas, né? Porque a padronização é a base, né? A energização das nossas ações de melhoria contínua. Vamos implementar os controles necessários para a sustentação desse novo processo, vamos treinar pessoas, vamos avaliar os indicadores de desempenho e ganho, vamos comparar o antes com o depois e validar a nossa melhoria, vamos estabelecer práticas de gerenciamento visual e Pokayoke, e aí a gente vai calcular nova capacidade, nova capabilidade, vamos finalizar e replicar o projeto. Okay? Então, esse é o passo a passo aí de como fazer um projeto usando o DMAIC. Aqui, né, olhando o roadmap com as suas ferramentas. Essas ferramentas são básicas, né? São as ferramentas típicas, não são exclusivas nem inclusivas. Elas são ferramentas típicas. A gente pode utilizar outras ferramentas, sim, mas essas são as ferramentas típicas. Então, nosso intuito aqui é mostrar para vocês que cada um desses passos existe uma ferramenta típica que pode ser utilizada. Então, as ferramentas que estão desenhadas em azuis são as ferramentas que a gente pode usar. As que estão em roxinho aqui são as obrigatórias. Então, dentro de um projeto de DMAIC, por exemplo, na fase do definir, a declaração do projeto no modelo corporativo, né? O Project Charter, a minha carta de intenção de projetos, ela é obrigatória, eu devo ter ela. Ela contém um resumo de toda a fase do definir. Então, lá na fase do definir, para a gente entender os gaps e as oportunidades, a gente vai fazer análises preliminares aí do indicador-chave, seus indicadores menores, e para isso a gente usa gráficos de análise de tendência, análise de comparativo e perdas, né? Então, normalmente aqui a gente utiliza gráficos de série temporal, que nos ajudam a entender qual é a tendência e como esse processo tem se comportado ao longo do tempo. Aí a gente vai lá para o passo de identificar a voz do cliente. Então, que tipo de ferramenta a gente usa? Normalmente pesquisas de satisfação, diagramas de serpente e a ferramenta do CIPOC. Definir o escopo do projeto é o nosso próximo passo. Então, aqui a gente usa uma matriz de causa e efeito, uma ferramenta super interessante, e também a matriz de dentro e fora. São ferramentas típicas da fase de definição do escopo do projeto. Lá para estabelecer os indicadores do projeto, a gente vai entender métricas, como eu vou medir, e qual é o indicador de processo que eu vou acompanhar. Lá na descrever a definição preliminar do problema, a gente descreve o nosso case de negócio, né? Então, a gente vai descrever o porquê, qual é o propósito que a gente está realizando esse projeto. E aqui, a ferramenta típica é um gráfico gigante que vai dizer para a gente o que o time vai fazer e quanto tempo vai levar esse projeto. E aí a gente vai colocar todas essas informações na declaração do modelo corporativo ou, né, na declaração da nossa intenção de projeto, e a gente fecha a fase do definir. E logo na sequência a gente vai para a fase do medir. Então, na fase do medir, a gente quer entender como o nosso processo está e entender as relações entre X e Y. Então, aqui a gente vai, né? O primeiro passo, ele é importante, ele deve ter em todos os projetos, utilizando as ferramentas Six Sigma, que é o diagrama ou fluxograma detalhado do processo-chave que a gente está trabalhando. Olhando e montando esse diagrama de fluxo, esse fluxograma, a gente vai identificar e priorizar variáveis de entrada. E neste momento a gente pode usar diagrama de causa e efeito como ferramenta de suporte, matriz de causa e efeito como suporte e o próprio FEMEA como suporte para a gente poder identificar e priorizar as variáveis de entrada. Eu identifiquei
as variáveis, agora eu vou elaborar um plano de coleta de dados para eu entender se aquelas suposições que eu fiz, elas são verdades ou não. Então, aqui, para elaborar um plano de coleta de dados, a gente usa uma folha de coleta de dados. Na sequência, a gente coleta e avalia os dados. E como a gente avalia esses dados? Primeiro, a gente precisa entender que tipo de dado a gente está olhando, né? Qual é a informação que a gente vai ter. Então, a gente tem dados que podem ser atributos ou dados que são variáveis contínuas. E aqui a gente também vai fazer testes de normalidade e análise de estabilidade desses dados que a gente está coletando. Então, começo a coletar os dados, eu vou validar meu sistema de medição para aquele indicador que eu defini lá na fase do definir. Então, vou fazer aí, né, um RR, um MSA de atributos ou de variáveis contínuas. É muito importante validar o sistema de medição para a gente poder aí definir que o nosso estudo de capacidade, de capability, está bem legal. Então, vamos entender aí como está a capacidade do nosso processo, usando as ferramentas de cartas de controle, análise de capacidade, tá? E nas ferramentas de análise de capacidade, a gente vai ter as oportunidades de falhas ou defeitos. Lembrando aí que o cálculo de capacidade, ele é obrigatório nos projetos de Six Sigma. E, no finalzinho da fase do medir, a gente vai revisar a meta e a melhoria que a gente declarou lá no Project Charter, na nossa carta de intenção de projeto, e vai continuar. Então, agora a gente revisa, né? Revisa a nossa meta, revisa a nossa intenção de melhoria, e a gente vai lá para a fase do analisar. Então, lá na fase do analisar, eu vou identificar as causas potenciais dos nossos problemas, é escala dos X validados e mapeados na coleta de dados, e aí eu vou utilizar o Pareto, a matriz 2x2, ou a matriz GUT, para priorizar causas potenciais. E aí, eu priorizando, eu vou validar essas causas através de análises gráficas, de testes de hipótese, análise de regressão e análise de variância, e dessas análises estatisticamente comprovadas, eu vou fazer a declaração das causas raízes principais. Então, o nosso finalzinho aí do analisar é fazer uma declaração das causas raízes principais. E por que isso é importante? Porque é aqui, em cima dessas causas raízes principais, que nós vamos trabalhar as ideias e as ações de melhoria contínua na fase do melhorar, né, ou do implementar. Então, lá na fase do implementar, a gente vai propor soluções de melhoria. Que ferramentas eu uso para propor soluções de melhoria? O brainstorming, listagem de atributos, questionamento de suposições e o próprio FEMEA. Tá? E aqui eu também posso realizar alguns desenhos de experimento para me ajudar a entender quais as ações de melhoria que eu posso explorar. Vou explorar essas soluções, então, junto com essas soluções, eu vou implementar as soluções Lean, né? Trabalhar os desperdícios que a gente avaliou durante a fase da coleta de dados, vou usar para priorizar a matriz 2x2, matriz GUT, e também vou realizar desenhos de experimentos fatoriais. Então, explorei soluções, agora eu vou selecionar essas soluções através da análise de custo-benefício e risco. De novo, posso usar matriz 2x2, matriz GUT e análise de risco propriamente dita. Então, selecionei, escolhi, fiz análise de risco, eu vou desenvolver e implementar um plano de ação em um piloto. Então, o plano de ação é uma ferramenta típica que a gente usa, é o 5W2H, né? E a gente pode desenvolver um plano de realização de piloto aí que pode ser utilizado para suporte dessa realização, um próprio plano de ação. Fiz um plano piloto, validei, né? Então, vou fazer novos estudos de validação, então, vou fazer uma nova análise de capacidade e vou conhecer e olhar as oportunidades de falha ou defeito que o nosso processo tem hoje,
depois de todas as ações de melhoria implantadas. Tá legal? Vou validar o novo processo e resultado e vou aqui especificar as novas tolerâncias para os posts vitais que a gente trabalhou e encontrou ao longo do nosso projeto. E validando aqui, eu vou para a fase do controlar. Então, para o controlar, começo definindo os controles necessários para a sustentação. Então, é análise de tolerância, taxas de controle para quem, gente? Para os nossos X, para os X vitais que a gente determinou e conheceu ao longo da nossa fase de medir e analisar. Depois disso, eu vou estabelecer os procedimentos e práticas padronizadas, ele é super importante aí, porque a padronização é o que gera a manutenção dessa ação de melhoria que a gente está impondo através do projeto. Então, desenho de planos de controle, instruções de trabalho, folhas de um ponto, tudo o que for necessário aí para que a gente tenha práticas padronizadas. Então, vou implementar os controles necessários aí para a sustentação do novo processo. Então, vou definir as frequências, responsabilidades das verificações e vou deixar isso descrito aí num programa, né? Ou num plano, num procedimento padrão. E aí a gente vem treinar o pessoal, né? Definir um processo novo, controles novos, frequências novas de amostragem. Então, vamos treinar as pessoas que trabalham nesse processo para esse processo novo. Depois que essas pessoas estiverem treinadas, junto com toda a padronização aplicada, a gente vai avaliar de novo os indicadores de desempenho e ganho. Então, vamos fazer de novo análise de capacidade. E aqui a gente vai comparar o nosso antes, lá da fase do medir, com o nosso depois, que é essa análise de capacidade que a gente tem aqui, depois de toda a implementação das ações e a padronização desse novo processo. Tá legal? A gente vai estabelecer as práticas de gerenciamento visual e aplicação de Pocayoke, se isso for necessário e se isso for aplicável. Então, a gente vai fazer uma definição da gestão visual e a aplicação dos Pocayokes. E, no final, a gente vai validar, finalizar e reaplicar o projeto. Então, é a própria apresentação do projeto e isso vai trazer para a gente um resultado feliz. Eu espero que esse vídeo ajude a gente um pouquinho aí, como a gente caminha dentro do DMAIC e quais são as ferramentas típicas para cada passo. E eu agradeço muito pela oportunidade de poder compartilhar com vocês. Muito obrigada.